Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Abraão, eu sou o seu professor de História da Escola Cassiano Ribeiro, em mais um módulo da Educação Remota Emergencial da Escola Cassiano Ribeiro, dando continuidade às nossas disciplinas de História. Na aula passada, nós falamos um pouco de como era o hábito alimentar dos seres humanos e vimos que nós, nos primórdios da nossa história, nos alimentávamos basicamente da caça, da pesca e da colheita de alguns cereais. Ocorre que, com o tempo, mais precisamente no ano de 10.000 antes de Cristo, foi descoberta uma forma de se alimentar que revolucionou a humanidade. Na verdade, nós estamos falando da primeira grande revolução que aconteceu na nossa história, que foi a Revolução Alimentar. Foi a descoberta da agricultura, meus nobres alunos. Hoje nós vamos falar das origens da agricultura, a capacidade que o ser humano desenvolveu de conseguir plantar o seu próprio alimento. E o lugar que isso aconteceu foi no Oriente Médio. É uma região famigeradamente conhecida como Crescente Fértil. Por que ela tem esse nome? Porque ela é banhada por três grandes rios: o rio Tigre, Eufrates e o rio Nilo. E bem sabemos que a coisa mais importante na agricultura é o uso da água. Sem água, e não existe plantação e não existe colheita. E essa região, ela nos ajudou muito por existir esta abundância de água, onde no inverno os rios iam para frente inundando uma vasta região, e no verão eles voltavam e diminuíam o volume das suas águas, deixando toda aquela região anterior extremamente fértil para a plantação e colheita de toda sorte de vegetais, de plantas, de alimentos. E o homem descobriu isso, e foi neste momento, neste exato lugar da história, que nós deixamos de ser nômades e nos tornamos sedentários. Começamos a praticar o sedentarismo, que vem a ser manter-se permanentemente em um lugar e não mais sair de um lugar para o outro em busca de seu alimento. Com essa revolução que houve com a agricultura, o homem começou a se tornar sedentário. Por quê? Porque, objetivamente falando, para plantar e colher é preciso cuidar anteriormente. Quando se planta uma semente, tem que cuidar, tem que adubar, tem que regar, tem que proteger de pragas até ela crescer, se desenvolver, germinar e gerar o nosso alimento. E assim nos tornamos sedentários. Atentai, meus alunos, a essa palavra, porque ela é um dos pontos mais importantes desta aula de hoje. E dando continuidade, é sempre interessante a gente saber quais foram os primeiros tipos de plantas que foram cultivadas por nós, seres humanos. Claro que isso começou no Oriente Médio, mas pouco tempo depois já se desenvolveu a mesma tecnologia no Oriente Médio, como nós falamos, na China, na Índia, na África, mas todos os tipos de cereais e de plantas foram semelhantes. Claro que algumas peculiaridades de algum lugar para o outro, mas foram basicamente o arroz, tão conhecido para nós, o milho, vários tipos de cereais. Esses três cereais nós entendemos como cevada, como centeio, como trigo, e isto foram as primeiras formas
de plantação dos seres humanos. Por tabela e ao mesmo tempo, os homens começaram a domesticar alguns tipos de animais para ajudá-los neste trabalho. Os animais, por suas vezes também domesticados, em sua parcela significativa cavalos, bois, cabras e ovelhas, eles tinham inúmeras finalidades, nos ajudavam como tração, como força bruta para ajudar no trabalho, nos davam leite, nos davam carne, nos davam lã e nos davam couro. Viram as múltiplas finalidades que a agricultura trouxe junto com a domesticação dos animais para ajudar o desenvolvimento de nós, seres humanos, enquanto sociedade? E aqui eu dou por encerrada a nossa aula de hoje, meus caros alunos. Lembrem-se que vai um material em PDF, vai um exercício junto desse material em PDF, e quando voltarmos às nossas atividades para o modelo normal, darei o visto, farei a computação dos pontos e continuaremos o nosso assunto. Fiquem com Deus, sejam abençoados. Este era o assunto que eu queria compartilhar com vocês hoje e até a próxima.